Vamos agora à palavra de Deus. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16. Quem achou, diga amém. Amém. Então, a partir do primeiro verso. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Então, o Saul, que era o rei até então, ele estava numa caminhada, irmãos, que é uma caminhada muito parecida com alguns de hoje. Qual caminhada, pastor? Começa bem, começa muito bem. Saul começou tão bem, irmãos, que chegou a profetizar no meio dos profetas. Mas por algum motivo, algumas pessoas não podem ter poder e autoridade na mão, que se perdem. Não se engane, pois poder e autoridade prova corações. O texto sagrado diz que o homem é provado pelos louvores, pelos elogios que recebe. Mas de forma subentendida, nós percebemos que também o poder e a autoridade faz isso. Põe as pessoas à prova. E Saul então estava nessa situação, caminhando para longe de Deus, fazendo a sua própria vontade, porque tem gente que, infelizmente, atenção a isso, infelizmente, não consegue seguir uma orientação, mesmo que seja para o seu bem. Você já deve ter tido essa experiência, de aconselhar alguém para o bem, de dar um bom conselho e a pessoa fazer o contrário daquilo. Às vezes até nos passa a impressão que é de propósito. Não passa? Não passa? Parece que é de propósito que a pessoa faz o contrário do que você orienta, do que você aconselha. Então, Saul estava assim. Deus o mandava fazer uma coisa, ele fazia outra, e começou a querer entrar, sabe, na área espiritual, porque ele tinha sobre a sua incumbência o poder do governo de Israel como rei, e também detinha o poder da autoridade militar. Mas a questão espiritual ficavam com os sacerdotes e com o profeta, nesse caso Samuel. E ele começou a querer oferecer holocausto sozinho, começou a querer fazer as coisas sem o consentimento, a aprovação do Senhor. Então chegou a hora que Deus disse: chega. Ô Samuel, até quando você vai ficar tendo pena nele? Eu já rejeitei ele não vai ser mais rei, acabou, não vai. Queridos, por favor, atenção no que eu vou te falar. Não se tratava aqui de salvação, o tema não era salvação. Deus não estava rejeitando Saul em relação à salvação, mas o texto é claro: eu rejeitei para que ele não seja rei. A autoridade que eu emprestei, a autoridade que eu concedi, a concessão que ele recebeu, ele não está honrando. Então chega, eu quero outro rei, e eu já me aprovi disso. Eu já escolhi, eu já providenciei um novo rei. E você vai até a casa de Jessé, o belemita, e dentre os seus filhos eu já separei para mim um rei. Amém? Você conhece bem a história, eu não vou ler toda ela, para a gente poder remir aqui o tempo, mas diz a Bíblia Sagrada que o Senhor falou para Samuel que ele ungiria um dos filhos, e diz a Bíblia Sagrada que Jessé apresentou ao profeta Samuel os seus filhos, e nenhum deles Deus escolheu, e o profeta pergunta: acabaram-se os moços? Jessé diz: ainda tem o menor, que está apacentando as ovelhas. O profeta então retruca e diz: então manda chamá-lo, porque nós nem vamos nos sentar até que ele chegue aqui.
E na hora que Davi chega na casa, que é apresentado, Samuel coloca Davi no meio dos seus irmãos, para que não houvesse dúvidas do que estava acontecendo, e o consagra na frente dos seus irmãos. Amém? As lutas que nós enfrentamos sozinhos, na calada da noite, das madrugadas, que ninguém sabe, que ninguém sequer imagina que você enfrenta, não estão sendo esquecidas por Deus. Porque quando Deus vai honrar, Ele nunca honra em secreto. E diz a Bíblia Sagrada então, irmãos, que, sabe, isso é um preceito. Obediência. Mas a obediência é uma coisa simples, boba, pastor? Sim, é um preceito. Os obreiros não tinham problema de ficar sabendo que eu dei um presente para o pastor. Ou tem obreiros? Tem não mesmo? Não ficam com ciúme e dor de cotovelo, não? Ficam não? Se eu sentir de Deus de dar, irmãos, um presente, alguém eu vou dar. Sim, geralmente é discreto, mas não em segredo como eu fiz ontem. Levar lá, tirar da frente de todo mundo, levar dentro do carro, fechar as portas. Eu queria ver se ele ia honrar isso. Porque isso vale muito, queridos. Obediência. Eu tenho dito para vocês que o caminho da obediência sempre termina em bênção. Sempre. Quem é obediente sempre é abençoado. Observe uma família que tem muitos irmãos. E observe aquele filho que é obediente. Se ele não é mais feliz e abençoado. Ele pode até não ter o mesmo tanto de recursos financeiros. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de abençoados. Amém? Amém. E como Saul não teve jeito, Davi foi ungido. Irmãos, eu quero chamar a sua atenção, por favor. Atenção que o nosso horário aqui hoje está corrido. Diz aqui o texto, olha comigo aí. Verso de número 12. Acharam? Então mandou em busca dele Davi, e o trouxe. Olha a descrição da Bíblia sobre Davi. E era ruivo, ou seja, cabelo vermelho. O que mais? Formoso de semblante, era bonito. O que mais? E de boa presença, ele era agradável. Esse era Davi. E disse o Senhor a Samuel, né? Levanta-te e o quê? E unge-o, porque este mesmo o é. Ou é este mesmo, é este que eu quero, é esse aí. Esse. Porque Samuel, por ele, tinha ungido primeiro. Sabia disso? Leia depois em casa. Você vai ver que o primeiro que entra, bonitão, grandão, forte, chamou a atenção do profeta para falar: o caba bonito, é esse aí. Deus disse: não. Vai consagrar isso aí não. Não atente para a sua formosura, nem pelo tamanho da sua estatura, porque eu rejeitei. Não é este. Este é alto, é forte, é bonito, mas não é este. Irmãos, a descrição que faz de Davi, para nós é muito legal, né? Ruivinho, bonitinho, jeitosinho. Mas para aquela época, não eram características esperadas para um guerreiro. Isso não importava nem um pouco, se você era bonito. Nem um pouco, pelo contrário. A cultura mostra que para os guerreiros, quanto mais feio, mais assustador, melhor. Porque os oponentes já começavam com medo da luta. É ou não é? É ou não é? Davi não era, ou seja, ele não era nada do que se esperava, irmãos. Nada. Diz mais o texto. Então, é o verso 13. Samuel tomou o vaso do azeite
e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E atenção agora. E desde aquele dia, o Espírito do Senhor, o quê? Se apoderou, tomou posse de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. O Espírito do Senhor, o quê? Se apoderou, tomou posse de Davi. Mas ele toma posse de Davi e consagra-o como rei. Consagra-o como rei. E o outro rei? Verso 14. E o Espírito do Senhor, o quê? Se retirou de Saul. Enquanto o Espírito Santo tomou conta da vida de Davi, no caso de Saul, o que ele fez? Se afastou. E na hora que ele se afasta, o que acontece? Diz o texto: e o assombrava. Eu gosto dessa versão com essa expressão aqui. Como é que está na sua? E o assombra, atormentava. Eu prefiro assombrava. E o assombrava, porque a minha mente é muito fértil. Aí eu fico imaginando os capetas de madrugada no juízo do Saul, né? O atormentava, um espírito mau. Atenção aqui, porque aqui diz da parte do Senhor. Veio de Deus. Na verdade, era assim que eles pensavam naquela época. Lembra de Jó? Lembra de Jó? Eles pensavam assim, que tanto bem quanto mal vinha de Deus. Jesus já mostrou que não era assim. Lembre-se que o Senhor Jesus nos revelou, né, que quem veio para matar, roubar e destruir? É o diabo, é o inimigo, o ladrão. Não é Deus. O Senhor vem para nos dar o quê? Vida, e vida com abundância. Mas nessa época eles não sabiam disso. Então o escriba que estava registrando a história escreveu espírito mau da parte do Senhor, permitido por Deus. Era assim que eles acreditavam na época. Mas uma coisa é fato, independente de como você acredite, existe um fato aqui. É que na hora que o Espírito Santo sai, o demônio entra. Jesus confirmou isso também, que quando a casa, aqui representando o corpo da pessoa, Jesus disse, quando a casa, o corpo está vazio, o demônio o quê? Entra. Entende isso? Ele entra. E entrou na vida de Saul. Versículo 15. Então os criados, os servos de Saul disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Todo mundo estava sabendo, irmão. Todo mundo estava vendo o rei perturbado. Devia estar gritando de madrugada, né? Devia estar, sabe, perturbado a mente, a alma. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busque o quê? Um homem, é o verso 16, que saiba o quê? Tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier a ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Você vai ficar melhor quando alguém louvar a Deus, adorar a Deus. Eu quero aproveitar esse momento, esse ensejo. Atenção, pessoal do louvor. Claro que eles sabem disso, mas eu preciso que vocês também saibam. O louvor, irmãos, não deve ser um entretenimento para a igreja. A gente não está aqui, irmãos, num palco, entretendo vocês até a hora da palavra, não. Nós acreditamos em adoração. Pastor, mesmo dançando, mesmo batendo palmas, sim, os judeus faziam isso. Davi disse: louvai ao Senhor com adufes e danças, instrumentos e danças, com palmas, amém? Aplaudir com as mãos ao Senhor, está escrito, com toda sorte de instrumentos, está escrito. Então, não importa se eu estou em adoração ou em júbilo, que é esse momento que nós, dançamos e aplaudimos, tem que ser para o Senhor.
Entenda bem, a Bíblia Sagrada diz que o Senhor habita em meio aos louvores. A música, queridos, ela é anterior à criação, porque os anjos já louvavam a Deus na eternidade. Amém? Houve uma época em Israel que Deus ordenou para que os levitas, os adoradores, fossem na frente do povo, na frente do próprio exército, louvando e adorando. E quando fizeram isso, Deus agiu e o exército inimigo foi derrotado. Queridos, a música tem uma influência poderosa sobre a nossa vida. Você conhece a expressão ruê? Conhece? Sabe o que é, não sabe? O que acontece quando a pessoa pega um som, liga lá e fica roendo? O que acontece? Fica feliz? Fica o quê? Triste. Sofrendo. Roendo. Quando você está mal e bota um louvor, o que acontece? Há uma mudança de atmosfera. Se você deixar, se você permitir, através do louvor, o Espírito nos acalma, nos fortalece. É possível imprimir em nós, marcar em nós a palavra através do louvor. Você sabia disso? Sabia que tem gente que não lembra a palavra escrita, mas cita a palavra cantada, porque lembra do louvor. Ele é muito importante.